Soberano Deus, eterno Pai, nós te louvamos, ó Pai, por estarmos aqui. Nós já podemos sentir a tua presença, porque a tua palavra nos diz: onde tem dois ou mais, o Senhor se faz presente, e nós cremos na tua palavra. Papai querido, eis-nos aqui. Agora, ó Pai, vai ser a melhor parte, que vai ser ministrado o teu alimento, esse alimento que tem poder de cura, de libertação, de transformação, e esse alimento que vai nos salvar. Papai querido, eis-nos aqui. Fala, Senhor, com a tua igreja, como o Senhor tem falado em outros dias. E diante de ti nós apresentamos o teu servo. Continua usando ele poderosamente da forma que o Senhor quer e como o Senhor quer. Continua fortalecendo a vida dele, derramando da graça, derramando do poder do Senhor sobre a vida dele, da capacitação do Senhor sobre a vida dele. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Pega as vossas Bíblias. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, lá no Novo Testamento. Amém? Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram. E caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e perceberam pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentações que não fossem humanas, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Podeis assentar, irmãos. Toda a caminhada com Deus, ela é muito difícil. E não é só no começo. Muitas pessoas acham que a dificuldade vem no começo. E às vezes não. Às vezes ela vem no meio, às vezes ela vem no final,
Mas a palavra de Deus, ela fala para nós que Deus nunca coloca um peso na sua coluna que você não consiga carregar. E é isso que a gente não deve esquecer. Não devemos esquecer de estar sempre nos mantendo em pé. O que é cair na palavra de Deus? O povo foi tirado com as mãos fortes do Egito, da escravidão, colocado num deserto, foi-se entregue às leis para aquele povo, e Deus deu a palavra que ia entregar a terra de Canaã, e mostrou a terra para todos eles, mas muitos ficaram com medo, e não acreditaram, e porque não acreditaram, morreram no deserto, não aproveitaram o melhor Deus na vida de cada um deles. Manter de pé é muito mais difícil, sabia? Porque Deus vai provar você, vai colocar dificuldades, só que lembra da palavra, Ele vai te dar o escape. Às vezes nós até achamos que Deus está perdendo um pouco o controle da situação, mas Ele nunca perde o controle. Somos nós que às vezes não estamos entendendo o que realmente está acontecendo, o propósito de Deus. Porque a gente pensa no hoje, no amanhã, Deus já está na frente há 1000 anos. Então Ele sabe aonde a gente vai pisar. Ele sabe o lugar que você vai ter medo, Ele sabe o lugar que você vai ter uma dificuldade, a qual você pode até se perder na palavra de Deus. E às vezes, você olhando a palavra de Deus, às vezes você não acredita, mesmo na caminhada. Quer prova disso? Quando Jesus Cristo falou para Pedro, Pedro, você vai me negar. Pedro falou o que para ele? Nunca. Se o senhor for preso, eu vou preso, se apanhar, eu apanho junto, mas eu nunca vou deixar. Esses aí podem negar, mas eu não. E o que aconteceu? Exatamente aquilo que Jesus Cristo tinha falado para ele. Aí você pega Pedro, em Atos dos Apóstolos, depois que Jesus já tinha subido aos céus, o Espírito de Deus tinha descido sobre eles, e você vai ver um comportamento totalmente diferente daquele Pedro que disse nunca negaria. Por quê? Porque ele se manteve de pé. Teve umas dificuldades que ele teve que passar, e essas dificuldades o Senhor coloca em nós, na nossa frente, para a gente amadurecer, para a gente aprender a confiar mais, para a gente acreditar mais. Porque não é fácil você acreditar que um Deus invisível está nos guiando a todos os dias e a todos os momentos, mas até o momento que você ouvir a voz dele dentro de você. E mesmo ouvindo e vendo todos os sinais que os hebreus viram lá no Egito, quando coloca no deserto, o que acontece? Perde a fé, não acredita, fica com medo, acha que enfrentar aquele povo da terra de Canaã, que era gigante, esqueceram do Deus que tirou eles do país mais poderoso. Parece que a gente tem um problema de esquecer rápido demais. Às vezes a gente começa bem, a gente acreditando em tudo, na palavra de Deus, mas chega no momento que a gente começa, quando vem as dificuldades, e você presta atenção, que é sempre quando vem as dificuldades, e você fala para Deus: Senhor, mas por que está acontecendo isso? Ao invés da gente falar: Senhor, obrigado por isso, porque eu sei que o Senhor está nos fortalecendo. Não foi assim? Quando os discípulos foram presos, em Atos dos Apóstolos, a primeira prisão deles, os judeus os colocaram naquela situação. O que eles fizeram? Apareceu um anjo, libertou eles e falou para eles: volta lá para o templo e vá, continue pregando. E eles foram pregar. Quando eles foram lá e trouxeram eles de volta, queriam matá-los. Gamaliel disse: não, deixai-os, porque se for obra dos homens, vai acabar, mas se for a obra de Deus, poderá vocês lutar contra Deus? E aí eles apenas bateram naqueles discípulos e os libertaram. Sabe o que eles fizeram? Saíram sorrindo.
Como assim, sorrindo? Porque agora eles sabiam, de verdade, o sentido da palavra de Deus, o porquê eles estavam, por que nós estamos aqui. É isso que nós temos que entender, a grandiosidade que é estar aqui. Nós estamos aqui glorificando um Deus poderoso que criou os céus e a terra e cada um de nós e quer o melhor para nós e quer que a gente mantenha de pé no meio do mundo, das dificuldades do mundo, porque o mundo vai bater todos os dias em você. E se você não se apegar e se manter, o que significa se manter? Depende de você, depende de mim, depende de nós. Mantermos de pé diante da palavra de Deus depende de cada um de nós. Se você quiser manter-se de pé, o Senhor vai nos proteger, como Ele protegeu todos esses grandes homens. E quando vier aquela mesma dificuldade de novo, você já não vai ter medo, já não vai ter, não vai querer desistir, não vai querer parar, porque agora você é uma nova pessoa. É espiritual, e é isso que a palavra está falando em 1 Coríntios 10. Não está falando de espiritualidade, do alimento que eles comeram, da água que eles beberam, que era a rocha, que era o Senhor Jesus. E espiritual, tem que morrer para nascer de novo. Em 2 Reis capítulo 5, a palavra de Deus fala assim, 2 Reis capítulo 5, a palavra de Deus fala assim, 2 Reis 5, 2 Reis 5, 15. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, ele disse: Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: Se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá a ele, este teu servo, holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Eliseu podia ter aproveitado aquela oportunidade. Não é assim que a vida nos ensina, a gente aproveitar as oportunidades do mundo? O que custava ele aceitar ali ouro, prata, coisas materiais? Por que ele não aceitou? Porque ele queria se manter, porque ele era alimentado por Deus, era Deus que cuidava da vida dele, e Deus cuida da nossa vida. Então Deus não faz milagre em troca de alguma coisa. Você vai ver Jesus do começo ao fim da sua caminhada curando cegos, coxos, leprosos, e você não vê hora nenhuma Jesus Cristo pedindo alguma coisa em troca. Você vê? Naamã fez a mesma coisa. E a atitude de Naamã fez com que a atitude de Eliseu fez com que a fé de Naamã ainda aumentasse mais ainda, porque vai tudo contra aquilo que as pessoas estão acostumadas a ver. Ele pensou primeiro: eu vou chegar lá, ele vai pôr a mão na minha cabeça e vai falar umas palavras, e eu serei curado. Ele chega, Eliseu nem vai aonde Naamã estava, um general poderoso, rico, manda o seu servo ir lá e falar para ele: mergulha 7 vezes no Jordão. Aquilo para ele foi um choque, porque o que ele queria ser era reconhecido, e a maioria do ser humano quer ser reconhecido. E o Senhor, quando você se depara com a palavra, Ele fala: tem que se humilhar, tem que ser humilde, tem que ser simples. Não se preocupe se as pessoas vão bater em você. Eu falo bater nas palavras, na perseguição, porque Deus cuida e protege você de tudo isso. Todas as coisas feitas contra nós, o Senhor está cuidando, não é verdade? Quando o povo já estava para entrar na terra de Canaã, não teve um rei que mandou chamar um homem lá para fazer amaldiçoar o povo? O que ele falou? O que o Senhor falou para ele? Você não amaldiçoa o povo que eu abençoei. Não é verdade? Somos nós, fazemos parte desse mesmo povo de Deus, filhos de Abraão na fé. Manter-se de pé é muito mais difícil.
Porque chega no momento daquela caminhada, passa 1 ano, 2, 10, parece que não está acontecendo nada. Porque imagina aquele povo no deserto, todos os dias vendo o mesmo horizonte, todos os dias vendo aquela nuvem por cima durante o dia, para que eles não fossem queimados pelo sol. E de noite uma coluna de fogo esquentando aquele povo. Olha o cuidado de Deus com cada uma daquelas pessoas. Mas tudo aquilo acontecendo todos os dias durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, repetidamente. Ah, menina, a pessoa tem que ter muita fé, porque vai ficando cansada daquilo, não vai? No começo, o que eles falaram? Nós não aguentamos mais comer maná. Todo dia comendo a mesma coisa. Manda algo diferente. O Senhor vai lá e manda codornas, e logo eles começam a reclamar de novo. E existe diferença dele para nós? É a mesma coisa, nós somos iguaizinhos a eles. Então no dia que algum de nós for falar mal de um judeu, você lembra que nós somos iguais. Somos filhos na fé, murmuramos, resmungamos também, da mesma maneira. Mas aí pedir perdão, Senhor, perdoe pela minha insensatez, por não estar entendendo direito o que o Senhor está fazendo e querer achar que sei de alguma coisa que nós não sabemos. E é isso que é ter fé. É você continuar caminhando um dia após o outro e saber, mais cedo ou mais tarde a terra de Canaã vai chegar. Não é verdade? Trabalha, trabalha, a dificuldade vem, a dificuldade vai, mas lembra de uma coisa: o mais importante é você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eliseu estava trabalhando quando Elias foi ao seu encontro e falou: Deus tem uma obra na sua vida, quer me seguir? Vamos. Ele largou tudo que ele estava fazendo e seguiu. Você sabe por que ele se torna tão merecedor, vamos dizer merecedor de tudo aquilo que Deus tinha dado para ele? Por causa da atitude dele. Atravessou o rio junto com Eliseu e ficou esperando até a hora que Elias foi levado numa carruagem e recebeu porção dobrada. Por quê? Porque se manteve de pé, acreditou de verdade, continuou caminhando no pouco, na escassez, na dificuldade, mas continuou caminhando. Tinha oportunidade de pegar um dinheiro bom, mas não quis, porque ele sabia que nada tem mais valor do que a palavra de Deus. E é isso que eu quero que cada um de vocês entenda. Não existe ouro, não existe prata, não existe concupiscência, não existe nada que tenha mais valor do que a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela te protege. O escudo de Deus te protege contra ciladas. A palavra de Deus, ela fala assim: sejais simples como a pomba e astuto como a serpente. Ela te dá sabedoria para você sair de situações a qual antes não conseguia sair. Porque quando você cai, fica difícil de você levantar de novo. Há uma dificuldade de caminhar, há uma dificuldade de acreditar, há uma dificuldade de abrir o coração. Às vezes Deus pode não querer olhar para você mais. É por isso que ele fala: aquele que estiver de pé, cuide para que não caia. O que aconteceu quando Judas caiu? Teve como ele voltar atrás? Não teve. Não teve. Porque aquilo que ele fez matou Jesus. Aquilo que ele fez com que Jesus fosse levado à morte de cruz. Não tinha como resolver o problema dele. Ele levou Jesus à morte. A palavra de Deus fala: se você falar mal de Deus, não tem problema. Se você procrastinar Jesus, não tem problema. Mas se você procrastinar o Espírito Santo de Deus, a coisa pega. Porque o Espírito Santo de Deus, apenas aquelas pessoas que estão na caminhada é que recebe. Então ele tem o conhecimento do Espírito Santo. Então quando ele faz algo para que o Espírito de Deus seja morto dentro dele, dá um trabalho danado para que ele dê outra oportunidade. É isso que eu quero que vocês entendam. Não é fácil.
Tem muitas pessoas que elas não conseguem entender isso. Você lembra quando Deus falou para Moisés: vai no faraó e você vai levar a palavra para ele e libertar o meu povo. Mas eu vou fazer o que ele falou? Eu vou endurecer o coração do faraó para que ele não liberte o povo. Ao poder de Deus. É por isso que tem muitas pessoas que estão na caminhada, estão indo bem, de repente elas saem, e aí elas querem voltar, e elas olham para trás e não conseguem enxergar a Deus mais. Glória a Deus àqueles que Deus permite que o enxergue, que o busque em espírito e em verdade. Foi assim na vida desses grandes homens que andaram com Deus. Em Jó capítulo 40, a palavra de Deus fala assim, Jó capítulo 40, Jó 40, olha que bonito. 40, versículo 6. Então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: cinge agora os lombos como homem. Eu te perguntarei e tu me responderás. Acaso anularás tu de fato o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Ou tens braços como Deus, ou podes trovejar com a voz como ele o faz? Orna-te, pois, de excelência e grandeza, veste-te de majestade e de glória, derrama as torrentes da tua ira e atenta para todos os soberbos e abate-o. Olha para todo soberbo e humilha-o, calca aos pés o perverso no seu lugar. Jó aqui estava a oportunidade de ouvir Deus falando com ele diretamente, não era alguém falando de Deus para ele, ele estava ouvindo Deus falando direto com ele. Esse é o verdadeiro sentido, mas para que isso aconteça é preciso se manter de pé. Olha o que Jó passou: perdeu o gado, perdeu seus próprios filhos num dia, foi queimada a sua terra num dia, e depois ele fica doente, com muita sequela, leproso. A situação estava tão difícil para Jó que a própria esposa mandou ele amaldiçoar a Deus e morrer. Veja só o sentido da grandeza da dificuldade que ele estava passando, mas ele se manteve no meio de tudo isso de pé. Por quê? A palavra de Deus não fala assim que Jó era íntegro e homem temente a Deus e se desviava do mal. Não é isso? Ele estava procurando sempre se aproximar de Deus. Isso que nós estamos fazendo aqui, nos aproximar de Deus. E aí a palavra vem e nos fala: nós temos também que nos desviarmos do mal, que temos que morrer para as coisas antigas que a gente fazia, e temos que ter uma caminhada agora numa porta estreita, com muita dificuldade, mas Deus andando com você. Não é fácil, claro que não é fácil. Foi fácil para Jó passar por tudo isso, mantendo-se de pé, e é isso que Deus quer que vocês façam, e nós façamos, manter-nos de pé no meio das dificuldades, porque vem a recompensa depois. Aquele povo durante 40 anos no deserto, teve ou não teve a recompensa da terra que Deus prometeu? Mas quando Deus entregou aquela terra, era só eles pegarem e fazer as suas casinhas na terra que Deus tinha prometido, ou eles tiveram que lutar? Tiveram que lutar. Então essa luta espiritual, essa luta com Deus, junto com Deus nas nossas vidas, nós vamos ter ela até o final da nossa caminhada. Então quando vier a primeira dificuldade, não desanime não, porque vai vir muitas outras, mas vai vir vitórias também, porque o crente luta e vence quando ele está com Deus. Jó só ouvia falar de Deus. Talvez muitos de vocês ainda não tenham ouvido Deus falar com vocês. Por quê? Não sei, não depende de mim, depende de vocês. Manter-se de pé, continuar essa caminhada, buscando, falando com Deus: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Mais cedo ou mais tarde ele troveja no ouvido de cada um de nós. No meu, glória a Deus, já aconteceu.
E aí você passa a olhar o mundo de outra forma. Você passa a ver que existia uma grandiosidade de um Deus maravilhoso sempre ao nosso lado, e a gente nunca conseguia enxergar, mas a gente ouvia as pessoas falarem dele. Mas ele quer falar direto no ouvido de vocês e mostrar para vocês, mas para isso vai ter que acontecer o que aconteceu com esses grandes homens. E veja só Jó, para ouvir o Deus poderoso falar com ele, que era uma das coisas que ele buscava realmente, ele teve que passar por essa situação de muita grande dificuldade. Mas depois veio o que? Depois de toda essa dificuldade, mantendo-se de pé, veio tudo dobrado para ele. Veio filhos, gados, terras, tudo. E o melhor de tudo, você sabe o que é? É Deus falando com ele, porque ele fala. Antes eu ouvia falar de Deus, agora eu vejo. Está vendo qual que é a diferença de você ouvir falar, de você ver? É outra história. É outra grandiosidade, é muito grandiosidade. Isso te dá força para você enfrentar qualquer dificuldade que vier. Quando vier a escassez, quando vier o momento de dificuldade, quando vier a tentação, porque vai vir. Não vai vir? Claro que vai vir. Você abre o celular, você passa coisa boa, e vem porcaria, porcaria, porcaria. Não é assim? O inimigo está lutando todo o tempo ali para tirar a sua atenção. Aí você para um pouquinho ali e aí pronto, aí já foi o suficiente para você escorregar. Aquele que tiver de pé, cuide para que não caia. Como? Mantendo-se de pé, na oração e na busca de Deus. Deuteronômio capítulo 34. Deuteronômio 34. Eu acho muito bonita essa, quer dizer, tudo é bonito, né? Deuteronômio 34. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está de fronte de Jericó. O Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo Naftali, toda Efraim, Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Negueb e a campina do vale de Jericó, e a cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor: essa é a terra que sob juramento prometi a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência darei, e eu te faço vê-la como os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, de fronte de Belpeor. E ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não lhe escureceram os olhos, nem se abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto, no luto por Moisés. 120 anos, a qual 80 anos andando com Deus. 40 no deserto, aprendendo, e depois mais 40 no deserto, ensinando. Sabe por quê? Porque Moisés se manteve também de pé. Teve que fugir, teve que se esconder, ficou triste por ficar longe do seu povo. Quando a gente é tirado diante da nossa família, a gente não fica triste? Ou da nossa zona de conforto? Às vezes a gente está acostumado com lugar, ou isso ou aquilo, e quando nos tira, a gente não entristece o coração. Moisés estava, ele teve esse sentimento. Perdeu tudo que ele tinha, um reino, tudo, mas ganhou muito mais. Se você perguntar para ele no final da caminhada se valeu a pena, eu tenho certeza para vocês que ele ia dizer: valeu a pena cada ano no deserto. Só que para mim e vocês entenderem isso,
É preciso de a gente aprofundar na palavra e acreditar de verdade, manter de pé no meio das dificuldades, porque elas virão. Não pensa que você vai andar com Deus e Deus não vai colocar dificuldade. Por cada vez que passar, quanto mais tempo passar, Ele vai colocando uma dificuldade aqui, outra ali, e você agradece porque você tem força para sair dela. Você agradece porque você está crescendo. Se Moisés não tivesse passado por tudo que ele passou, o nome dele não estaria escrito nesse livro, hoje sendo lido por milhares de povos. Muitas nações estão lendo e falando desse homem porque ele andou com Deus. E nós não queremos que o nosso nome seja falado também, soprado, porque também fazemos parte desse povo. E quando você faz a diferença, você quer ser a diferença no meio da dificuldade, mesmo não entendendo, porque tem hora que a gente não vai entender nada. E quando você não entender, você agradece a Deus. É verdade, agradece a Deus, porque Ele está no controle de todas as coisas. Quando Pedro foi pela segunda vez preso, depois que mataram Tiago, irmão de João, como você acha que estava a cabeça de Pedro? Com fé, acreditando, porque ele andou com Jesus Cristo, recebeu o Espírito de Deus. O Espírito de Deus que ele recebeu é o mesmo que a gente recebe quando a gente é batizado, quando a gente busca incessantemente essa caminhada. E é o Espírito de Deus é que não deixa a gente pisar em falso. É Ele que nos protege das situações que a gente não conseguia sair antes. Isso eu não posso fazer, isso eu posso, isso eu não posso. Obrigado, Senhor, por estar nos dando esse entendimento espiritual da palavra do Senhor. Quantas vezes esse povo se rebelou contra Moisés por causa de Deus? O mar não abre, aquele povo está naquela situação, o faraó lá e vem de lá para cá. Quem que aquele povo vai em cima? Moisés. Por que você tirou nós daquele lugar? Por que não deixou lá? Agora nós vamos morrer aqui. Toda hora Moisés recebia uma pancada. Mas Moisés manteve-se sempre de pé, porque Deus falava com ele: continua firme, coloca o cajado, que eu vou abrir o mar, vocês vão passar para o deserto, agora vocês vão caminhar comigo aqui. Todo momento Deus está com cada um de nós. Ele só quer que a gente mantenha sempre na direção dele, fazendo a vontade dele, acreditando na palavra dele, no Filho dele, no Espírito Santo dele. E assim nós continuaremos vencendo todos os obstáculos. Para terminar, em 2 Samuel capítulo 22, 2 Samuel capítulo 22, 1. Falou Davi ao Senhor as palavras desse cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e da mão de Saul, e disse: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte, o meu refúgio. Ó Deus da violência, tu me salvas. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos, porque ondas de morte me cercaram. Está vendo tanto que a história de Davi com Jó e com todos os grandes homens que andaram com Deus são iguais? Davi foi ungido na casa do seu pai Jessé por Samuel. A partir daquele momento que Davi foi ungido, a vida dele virou de ponta cabeça. Perseguição, dificuldade, não tinha lugar de ficar, tinha que estar sempre fugindo de Saul. Depois batalhas e mais batalhas. Ele terminava uma luta com o povo aqui, já tinha outro povo ali esperando com as espadas nas mãos para continuar lutando com ele. Às vezes não tinha tempo nem de descansar, mas ele continuava fazendo a vontade de Deus, mantendo-se de quê? De pé. Foi praticamente a mesma situação. Ele teve que ser fiel no pouco para o muito ser acrescentado na vida dele. Às vezes nós entramos na caminhada com Deus e já queremos o muito. O Senhor falou: não,
tem que se humilhar, tem que buscar, leva tempo. Comigo não tem como as coisas acontecerem como acontece na vida da gente quando está no mundo. As pessoas querendo formar sem estudar, querendo ganhar salário sem trabalhar e tudo isso. Então é preciso de ter aquela convicção que com Deus você não tem como você enganar. Você tem que continuar sempre buscando, crescendo, querendo cada vez mais. E a palavra de Deus vai moldando cada um de nós. E Davi se torna um vencedor. Mas por que Davi se torna o vencedor? Porque ele manteve de pé a todo momento da sua vida. Teve momento que ele fez como Pedro, escorregou, cometeu um adultério, mandou matar o Urias, marido de Betseba, mas ele se humilha diante de Deus, pedindo perdão por aquilo que ele tinha feito. Um rei se humilhando diante de um sacerdote. Todos os reinos depois, os reis depois, não conseguiram se manter de pé. Das 10 tribos do norte, nenhum conseguiu se manter de pé. Foi até ser exilados. Da tribo do sul foram poucos que conseguiram fazer a vontade de Deus. Mas mesmo assim também foram exilados, porque não se mantiveram de pé. Então, Deus quer que a gente se mantenha de pé. Por quê? Porque quando você está na presença de Deus, se você cai, se você se machuca, se você se distancia da palavra do Senhor, haverá consequências muito grandes. E Ele não quer isso para nenhum de nós. Ele quer que nós continuemos sempre em pé. Em 2 Pedro, a palavra de Deus fala assim, que é melhor você nunca ter conhecido a Deus do que você começar essa caminhada e depois sair dela, porque aí você tem o conhecimento e Ele vai cobrar, e Ele não quer isso. Ele quer que nós continuemos sempre como esses grandes homens fizeram, no meio de toda a dificuldade, no meio do deserto, no meio de todas as perseguições, mantendo-se de pé diante da palavra de Deus. Que essa palavra vai ficar no meu, no seu e no nosso coração e continuar nos transformando de fé em fé, de glória em glória. E eu agradeço essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Quem precisa de oração? Então vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus por estarmos aqui nesta noite. Agradecer a Deus porque Ele trouxe o Jonathan nesta noite, em nome de Jesus. Deus sabe todas as coisas. Agradecer a Deus porque nós já cremos na cura na vida do nosso irmão. Agradecer a Deus por estarmos aqui nesta noite, pela fidelidade dEle nas nossas vidas, pelo trabalhar de Deus nas nossas vidas. E a cada momento que nós passamos, nós contemplamos essa fidelidade da mesma forma que Deus foi na vida de Davi, na vida de Moisés, os grandes homens citados na Bíblia, e o Senhor mostrou a fidelidade sobre a vida deles e tem mostrado na nossa. Às vezes passamos deserto, enfrentamos tempestades, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Feche seus olhos, vamos agradecer essa rica oportunidade de estarmos aqui. Soberano Deus, eterno Pai, Papai querido, nós te louvamos por estarmos aqui, te louvamos pela vida dos irmãos, te louvamos pela vida de cada um que nos escutou nesta noite. Papai querido, o Senhor conhece a necessidade de cada um aqui nesta noite. Que o Senhor venha derramar das bênçãos sem medidas sobre a vida de cada um deles. Bênção de libertação, de transformação, de cura, bênçãos materiais e espirituais, Senhor, sobre a vida de cada um deles. Acalma, Senhor, a tempestade, acalma, Senhor, a alma de cada um aqui nesta noite. Tira todo esse vazio, toda essa angústia, todo esse medo, mas que o Senhor venha visitar com o bálsamo do Senhor, com a ousadia do Senhor e com a força do Senhor.
Papai querido, apresentamos a nossa família, os esposos, as esposas, os filhos. Alcança e continua, Senhor, fazendo a boa obra sobre a vida de cada um deles, porque nós cremos na promessa do Senhor. Se nós servirmos ao Senhor, nós e a nossa casa servirá ao Senhor, e nós não abrimos mão dos nossos filhos, dos esposos e das esposas. Papai querido, abençoa cada um que está aqui conosco nesta noite. Que o Senhor venha levar cada um debaixo das tuas mãos santas e poderosas, livrando do homem sanguinário, fraudulento e do acidente, e que a paz do Senhor esteja sobre cada um aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Estendam vossas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém.